É um prazer para mim, assim, poder estar mais um domingo com vocês aqui, poder trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração e eu creio que vai servir de alicerce para a vida de cada um de vocês. Eu peço assim que vocês não olhem para mim que estou, porque eu não sou nada, mas sim Jesus através da minha vida, amém? Quem trouxe a Bíblia, que eu creio que acho que todos trouxeram, porque estamos na igreja, né? Abram por favor ali em Salmo 119, do 35 ao 36. Salmo 119, do 35 ao 36. Quem não trouxe pode acompanhar ali no telão, amém? Acho que sumiu. Então vamos ler ali, gente. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para eu guardar a tua lei e nela obedeça de todo o coração. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela encontro prazer. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa essa manhã, Senhor, estar encontrando corações dispostos a te ouvir e te obedecer, Senhor. Pai, através do exemplo que eu vou estar trazendo aqui, Senhor, da vida de Davi, Senhor, eles possam estar se enxergando nesses exemplos, tanto nas dificuldades, quanto nas batalhas, mas principalmente, Senhor, nas vitórias, quando ouvimos e obedecemos o Senhor. Que o Senhor possa estar encontrando corações, Senhor, abertos aqui a novos momentos, Senhor, a novos desafios e principalmente, Pai, novas respostas às necessidades que eles têm, Deus. Muito obrigado, Deus, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus, amém? Quem vocês acham que fez essa oração aqui? Eu já dei um spoiler, falei que foi Davi, né? Então, quantos de nós passamos por algumas situações e às vezes a gente tenta buscar através do que Deus, através da nossa força e não do que Deus colocou nas nossas vidas. Ali a vida de Davi, ela é marcada por algumas batalhas. Nós também temos as nossas batalhas. Ele passou ali por batalhas físicas, por batalhas emocionais, por batalhas espirituais e também por batalhas morais. Eu trouxe 4 situações para a gente poder pensar, orar e nos colocar também nessas situações nessa manhã. Ele venceu ali não por ser perfeito, mas sim por ouvir e obedecer a Deus. Ele passou por algumas situações onde ele poderia ter resolvido. Ah, não, está aqui. Puxa, Deus falou isso, então eu vou fazer. Mas existe o que Deus pediu e existe o que Deus, o momento que tem para que isso venha a estar se cumprindo. Né? Em algumas situações a gente acaba falhando, a gente acaba errando, a gente acaba atrasando ou adiantando algumas coisas justamente porque a gente faz da nossa vontade. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir e obedecer o que Deus quer para cada uma das situações, para tudo que a gente tem passado. Amém? E ele cresceu nessas 4 grandes batalhas que ele enfrentou. Se eu pudesse dar um tema, seria lições de um coração segundo Deus. A primeira grande batalha foi uma batalha secreta, onde ele acabou lutando com o leão e com o urso, que está ali em 1 Samuel 17, 36 ao 37. 1 Samuel 17, do 36 ao 37. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. 37. Daí no 37 ele diz o seguinte: e Davi continuou: o Senhor me libertou das garras do leão e das garras do urso, e ele livrará
me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Deus, ele nos treina no secreto, antes de nos exaltar em público. Mas, por exemplo, quantos de nós às vezes estamos passando por uma situação e conseguimos uma certa vitória, a gente vai lá nas redes sociais e posta. Ou estamos passando por uma batalha, a gente vai lá nas redes sociais: olha, coitado de mim, tenham pena de mim, coitadinho de mim. E às vezes a gente acaba externando isso. E Deus, o que ele faz? Ele trata a gente em secreto, tem coisas que a gente não precisa expor. E tem um pensamento que é assim: quando a gente expõe a nossa vida para as pessoas, a gente dá liberdade para que elas dê opinião delas na nossa vida. Às vezes, quando de nós a gente escreve alguma coisa que a gente está um pouco chateado, escreve nas redes sociais, coloca ali, expõe para as pessoas, depois você escuta por trás pessoas dando opinião do que você deveria fazer ou não. Então nós, muitas vezes, damos a liberdade para as pessoas falar de nós, digamos assim, porque a gente expõe a nossa vida desnecessariamente. Davi, quando ele passou por essas duas situações, tanto o urso quanto o leão, eu imagino que ninguém sabia. Na Bíblia não é descrito se ele falou para o pai, se ele falou para a mãe. Em nenhum lugar está dito isso. Mas ele passou por essa situação. Ele poderia muito bem ter chegado para o pai dele e falado: puxa, pai, eu passei por isso, ó, matei um leão, matei uma ovelha, cuidando das tuas ovelhas, eu matei o leão e matei o urso. E quem sabe, mais para frente o pai dele ia lembrar disso e indicar ele, falou: ó, eu tenho um filho que é forte, que fez isso, isso e isso, quando Samuel chegou na casa dele. Sabe, muitas situações a gente precisa internalizar, a gente precisa guardar e filtrar o que a gente vai expor ou não. Mas sim para pessoas confiáveis. Amém? Então Davi, ali nessa situação, ele cuidava das ovelhas de seu pai, longe dos holofotes. Ninguém sabia o que acontecia no campo. Ninguém sabia das batalhas, ninguém sabia das dificuldades. Ele simplesmente fazia o que Deus pedia para ser feito. Estava difícil? Estava. Com certeza ele deve ter chegado machucado esse dia. Mas ele não externalizou, dizendo: olha, coitadinho de mim, me machuquei. Ele se virou com o que ele tinha. Ele enfrentou o leão e o urso com fé, e não somente tão com a força humana. Quantos de nós também precisamos dessa fé? Por isso que existe, gente, esses heróis da fé, que chamamos tanto, com esse nome. Porque eles passaram por situações, eles passaram por momentos. Eles também eram gente como a gente. Tinham carne, eram de sangue, passavam por batalhas, passavam por dificuldades. Mas eles ouviam, primeiro buscavam, ouviam e obedeciam a Deus. E ele reconhece: o Senhor me livrou do urso e do leão. Não foi porque eu sou forte, não foi porque eu cresci, que eu passei por situações, foi por minha responsabilidade. Não, ele diz justamente dessa forma: o Senhor me livrou do leão e me livrou das garras do urso. E que uma aplicação para nós, que possamos ser fiel no anonimato. Se alguém está vendo, vamos ser fiel, porque vamos servir de exemplo. Se alguém não está vendo, vamos continuar sendo fiel. É aí que Deus consegue enxergar onde está o nosso coração, é no anonimato. É não precisar externalizar e falar muita coisa, ou dizer eu posso, eu consigo, eu sei. Quando a gente se alicerce em nós próprios, é muito mais fácil o inimigo pegar e nos derrubar, quando a gente acha que a gente tem. Ah, eu tenho dinheiro, então está tudo certo, eu tenho entendimento, então está tudo certo, eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro, tenho um bom emprego. Aí fica muito mais fácil para o inimigo usar essas ferramentas contra a gente e nos derrubar. Mas quando estamos alicerçados verdadeiramente em Deus e entendendo o que Ele tem para as nossas vidas, aí fica muito mais fácil a nossa caminhada. Não que ela é fácil, ela é árdua e difícil, mas quando caminhamos com Jesus tudo fica muito mais fácil. E nas pequenas vitórias, no secreto, nesses testes, Deus traz as grandes vitórias públicas. Não para você postar na rede social e falar: olha, eu tive uma vitória. Não. Para realmente as pessoas verem isso na sua vida e realmente engrandecer com o testemunho de Jesus na vida de vocês. Como não for por vocês que vocês ganharam, então o mérito não é de vocês. Amém?
Todo mundo está sério, gente? Glória a Deus. Uma segunda batalha, a primeira eu coloquei como batalha secreta, a segunda foi uma batalha de injustiça. Quanto de nós achamos que existem situações injustas nas nossas vidas? Poderia ser diferente. Fulano de tal poderia ter sido feito diferente. O nosso chefe poderia ter tratado a gente diferente. Um amigo poderia ter me olhado e analisado se eu estava triste ou feliz. Quem de nós às vezes coloca muito a culpa na vida dos outros? E não é dessa forma, né? Ali em 1 Samuel 24, do 1 ao 7, 1 Samuel 24, do 1 ao 7, fala sobre a questão da obediência. Né? Ali, Davi, ele teve a situação, ele teve 2 momentos que ele poderia já ter acabado com Saul. Ele poderia ter matado Saul em 2 situações. Porém, ele entendia que Deus tinha um tempo para aquilo. Deus prometeu, eu vou fazer. Apareceu a situação, ele poderia ter muito falado, não, agora eu vou resolver aqui. Pois já estou com uma espada, Saul está dormindo, então simplesmente eu vou resolver esse problema. Mas ele sabia que não era dessa forma, ele não ia matar Saul e simplesmente carregar aquele sangue para o resto da vida dele. Vamos conseguir projetar lá, Emi? Deixa eu abrir aqui rapidinho, que é 1 Samuel 24, do 1 ao 7. 1 Samuel 24. Então diz o seguinte ali: Saul, quando voltou de perseguir os filisteus, foi dito a ele: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre o povo de Israel e foi ao encalço de Davi. E ali os seus homens, numa encosta das rochas, e ali com os seus homens na encosta das rochas, as cabras selvagens, chegou a uns currais das ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Então Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, então Davi e os seus homens estavam sentados no interior dessa caverna. Então eles disseram a Davi: olha, o dia que o Senhor prometeu está aqui, o dia que ele falou. Eis que lhe entregará o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que quiser. Então Davi se levantou, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul, mas depois ficou com dor no coração e desapontado, por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de tal coisas, mas o meu Senhor é isso com que ele estenda a mão contra ele, pois um ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, porque eles queriam simplesmente pegar e defender Davi, né? E então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então ali nesse momento, quantas vezes de nós temos uma injustiça à nossa frente, ou que nós julgamos como injustiça? Porém, a gente tem a chance de resolver da nossa forma. Mas se nós não estivermos escutando Deus da forma correta, não estivermos buscando Deus para aquela situação, fica muito mais fácil a gente usar aquele velho ditado, trocar os pés pelas mãos, tentar resolver sozinho. E é aí que a gente causa mais problemas. É aí que a gente sai do centro da vontade de Deus e do propósito para aquela situação de Deus nas nossas vidas. Eu tenho um rapaz em casa de 9 anos. Eu sempre falo para ele: João, não tenta resolver as coisas sozinho. A gente brinca em casa, o nome dele é João Pedro. Ele é tão manso como o João, mas quando é para resolver as coisas, o Pedro chega próximo dele ali e é como ele gosta de resolver. Já fizemos algumas visitas na escola, né? Então dá para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas a gente fala para ele: João, não tente resolver sozinho. Sempre quando você vai resolver sozinho, ele fala, dá ruim. E sempre dá ruim, quando a gente tenta resolver sozinho. Quando a gente olha uma injustiça e fala: Deus, mas está errado isso, eu fiz isso, eu sou merecedor dessa situação, e colocaram uma outra pessoa, ou fizeram de uma outra forma. É aí que a gente trata o nosso coração. Dá para a gente resolver, pedir a conta, meter o louco, ficar nervoso, falar pelas costas. É aí que a gente acaba trabalhando em cima da injustiça, e não em cima
da justiça de Deus. Ali, nessa situação de Davi, a obediência no tempo esperada revela realmente o nosso caráter. Quando a gente busca resolver do nosso jeito, o nosso caráter ele é exposto. Se a gente esperar, o nosso caráter está alinhado com o Espírito Santo. Se a gente tentar resolver do nosso jeito, falar pelas costas, ficar nervoso, meter o pé em tudo, aí mostra realmente onde está o nosso caráter. Mas a gente sabe quem que pode cuidar do nosso caráter também. Basta a gente se arrepender, como mais para frente eu vou falar aqui. Amém? Então Saul, ele foi tomado por ciúmes e persegue Davi injustamente, desde aquela situação onde as mulheres cantavam, que Davi matou 1000 e... Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Aí ele se tomou de ciúme e ali começou essa perseguição. E Davi ele tem a chance de matar Saul. Corta ali a roupa e depois mostra para ele. Mas ele se conteve. Ele poderia ter resolvido, sim. A história poderia ser diferente. Mas Deus pôde tocar o coração dele e lembrar, eu tenho essa e essa e essa promessa. Você quer agir dessa forma? Ele conseguiu ter esse tempo de parar, pensar e analisar. Embora os amigos que estavam à volta dele deram uma leve acelerada nele. Já resolve aí, cara. Já corta o pescoço dele. Já leva a cabeça dele para... Eu estou pensando isso, tá? Uma Bíblia segundo o Renato agora, tá? Pega a cabeça dele, leva lá para fora, mostra que você é o bichão, sabe? Mas não, ele pôde se acalmar, pensar e poder agir da forma com que era o propósito dele aqui nessa terra. E ele diz, não estenderei a mão contra o ungido do Senhor, porque ele sabe que ali no início quem ungiu Saul foi a Deus. Foi Deus que ungiu ele. Embora Saul se perdeu no meio do processo. Amém? Então, não tomemos atalhos, que possamos estar confiando no tempo do Senhor em todas as situações. Que possamos estar, agora uma palavra difícil para nós como cristãos em alguma situação, esperar. Que possamos esperar com honra, mesmo sendo injustiçado. Quanto de nós, como eu falei, não queremos ser igual ao Pedro, queremos resolver tudo da mesma forma. Ver o negócio acontecendo, não, eu vou resolver. Às vezes na nossa vida, às vezes na vida do irmão, às vezes na vida de alguém que é próximo de nós. Mas que possamos parar, esperar e ouvir e obedecer ao que Deus quer para aquela situação. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Estou falando meio baixinho aqui, talvez pode dar um sono em vocês. Terceira batalha foi uma batalha pessoal. Foi ele com ele mesmo, digamos assim. Não tinha mais nenhuma pessoa envolvida, apareceu outra pessoa depois. Então foi ali a batalha que ele teve referente a Betseba. Está ali em Salmo 51, do 9 ao 12. Salmo 51, do 9 ao 12. Quem puder abrir para acompanhar. Legal. Salmo 51, do 9 ao 12. Esconde o meu rosto esconde o meu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Na situação ali de Betseba, depois que Jesus acabou falhando, depois que Davi acabou falhando, está amarrado, Jesus nunca falhou. Depois que Davi acabou falhando, eu imagino que foi uma grande batalha que ele teve, justamente na questão ali contra o pecado. Surgiu a oportunidade. E quando surge a oportunidade, tem um outro ditado que diz, a oportunidade faz o ladrão. Não está na Bíblia, tá, gente? Isso é um ditado popular, tá? Então, é justamente essa situação, a oportunidade que faz a gente errar. Por isso que devemos fazer o quê? Fugir da aparência do mal. É isso que devemos estar fazendo. Quando aparece uma oportunidade de um ganho ilícito, nós temos que estar fugindo da aparência do mal. Quando aparece uma situação para nós como homens, uma situação igual apareceu para Davi aqui, nós devemos fugir da aparência do mal. E pegar o nosso coração e levar para nossa esposa e pedir oração referente a essa área.
porque a esposa tem o poder de blindar o coração do homem referente à questão da área da intimidade ou da área sexual. Ela tem essa autoridade, porque ela é nossa auxiliadora idônea. Então você, homem, que esteja passando por uma situação dessa, busque no Senhor, ouça o Senhor, obedeça o Senhor, e com certeza Ele vai estar trazendo luz e principalmente cura para essa situação. Amém? E uma das maiores batalhas, realmente eu entendo que Davi foi justamente essa, segundo o coração dele. Davi, ele cede à tentação, foi a tentação. Ele poderia ter parado, analisado e fugido. Mas o que aconteceu? Depois da tentação levou ao adultério. Então poderia ter parado ali. O nosso livre-arbítrio, ele dá esse poder para nós. De a gente ver a situação errada e não agir. Ver a situação errada e não agir igual todo mundo. Ver a situação errada e não justificar o nosso erro com o erro de uma outra pessoa. Ah não, porque o fulano de tal faz, eu também vou fazer, não dá nada. Como meu amigo pastor Paulo Maeda disse uma vez aqui, o Espírito não dá nada, ele está no nosso meio. Então, que quando aparecer a situação, gente, a gente sabe que se é certo ou se é errado de fazer. Então, voltando lá, Davi, ele estava na tentação, ele poderia ter parado ali, ele não parou. Ele chegou na questão do adultério, ele poderia ter chegado aos 45 do segundo tempo e não ter feito aquilo. Aí ele avançou para a questão das mentiras, que depois ele teve que se justificar porque ele não estava indo para a batalha. Então só aí, a tentação, se eu posso deixar, eu vou até comentar aqui com o meu amigo pastor Rideu, a tentação é pecado, Rideu? Entendeu? Chegou na tentação, você não pecou ainda, você não falhou, você não tropeçou, é a tua chance de parar, puxar o freio de mão, orar, colocar a primeira, soltar o freio de mão e fazer o retorno. Essa é a chance que a gente tem. Não estou acusando Davi, só estou falando para ele que depois eu posso conversar com ele no céu, a gente pode alinhar isso. Então ele teve essa chance, aí ele foi para o adultério. Daí depois, ele acabou mentindo para justificar o erro que ele fez. E avançando um pouco mais, ele foi um assassino. Então, gente, a gente para pensar seguindo o exemplo de Davi. Então ele teve a situação. Se ele para ali, a história poderia ser completamente diferente. Mas ele avançou aquele sinal da tentação. É melhor que a gente confesse a tentação do que acabe pedindo perdão pelo pecado cometido. E Deus envia um servo de Deus. Deus envia Natã ali e diz realmente para Davi que Davi não se justifica, mas ele se arrepende. Quando o profeta Natã vai dizer para ele. Muitos de nós temos profetas na nossa vida, muitos de nós temos amigos das nossas vidas, muitos de nós temos líderes das nossas vidas, pessoas que caminham com a gente, que às vezes eles podem sentir o cheiro de alguma coisa errada e tentam nos alertar. Porque caminhamos com pessoas que nos conhecem, caminhamos com líderes que nos conhecem. Muitas vezes numa conversa ou outra eles conseguem pegar uma situação. E se nós temos a liberdade, às vezes eles vêm e falam para a gente, Renatão, você errou ali, cara. Você poderia ter tratado a pessoa daquela outra forma. Você não poderia ter levantado a voz como você levantou. Até nossas esposas em casa, para as esposas, os maridos, também são profetas nas nossas vidas. Então, ali Deus levantou Natã, que alertou para ele, explicou toda a situação. Ele acaba não se justificando porque ele entende que ele está errado, mas ele se arrepende. E ainda escreve ali no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem de nós hoje aqui deseja um coração puro e verdadeiro? Vocês têm essa abertura com Jesus, de pedir isso para Ele, de se arrepender, de parar, fazer o retorno para não acabar tropeçando e falhando. E uma aplicação, quando cairmos, possamos estar correndo para Deus e não dele. Que a gente voltar lá no início da Bíblia, Adão e Eva fizeram isso. Quando tropeçaram, erraram, eles acabaram fugindo de Deus e não fugindo para Deus, para pedir perdão. Eu sempre gosto de falar assim, a história poderia ter sido diferente.
Ou seja, como o poder das nossas decisões, elas permeiam e direcionam a nossa vida. Então a história poderia ter sido diferente ali. Mas Davi, e nós deveremos, como Davi fez, nós também podemos e devemos correr para Deus e não dele. E Deus perdoa o arrependido, não o que fica justificando, colocando a culpa nos outros. Ah, mas foi fulano de tal que fez. Ah, mas o José das Couves lá também já fez. Ah, mas o fulano de tal fez e não aconteceu nada. Não é o exemplo dessas pessoas que devemos seguir. É o exemplo de Jesus. É o exemplo de um herói da fé. Amém? E agora, até parece tema de filme, a batalha final. Vocês possam estar anotando. Que foi o principal que aconteceu, que foi ouvir e obedecer. Que foi quando ele ouviu e obedeceu. Ali em Atos 13, 22. Vocês possam abrir Atos 13, 22. Que diz o seguinte: tendo tirado a este, levando-o ao rei Davi, no qual também dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E também ali em Salmos 48, Salmos 48, que também ali fala principalmente do coração de Davi. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Salmos 48. Agrada-me de fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. O segredo de Davi realmente foi a disposição de ouvir e obedecer a Deus. Ele viu que ele fez errado, ele se arrependeu e não fez mais. Ele fez várias coisas erradas, mas eu não me lembro agora de Davi fazer errado 2 vezes a mesma coisa. Então ele errou, ele tropeçou, ele pediu perdão. Ele matou, ele pediu perdão. Ele traiu, ele pediu perdão. Mas o mais importante é a gente saber que estamos errados, que falhamos, que tropeçamos. Mas o mais importante, como eu disse, não é se afastar de Deus, é realmente correr para Deus, para que Ele venha tratar o nosso coração, para que a gente venha estar tirando aquilo que há de ruim, entregar para Ele e Ele fazer essa troca por algo que é bom. E Davi, ele não era perfeito, ele caiu, ele chorou e ele pecou gravemente. Quantos de nós também não traímos, não caímos, não choramos por aquilo, mas a gente tem a chance do arrependimento. E ele pecou gravemente, mas ele se arrependeu. Ele entregou de novo o coração para Deus. Diferente, por exemplo, de Adão e Eva, que acabaram fugindo, acabaram justificando, acabaram colocando a culpa num terceiro. Né? Deus chegou para Adão e falou: olha, queridão, o que aconteceu? Isso, de novo, segundo a Bíblia, segundo a Renata, minha interpretação. Tá? Então, Davi, o que aconteceu? Puxa, Deus, foi a mulher que você me deu. Aí chega para a mulher: poxa, o que aconteceu? Não, a culpa foi da cobra. Então, a gente não ter essa terceirização. Né? A gente saber que foi a gente que errou, foi a gente que pecou, foi a gente que tropeçou, foi a gente que falhou, e não terceirizar a culpa para as outras pessoas. E que, assim, mais havia algo em Davi que Deus amava, que era um coração ensinável. Volto a dizer para vocês, a nossa palavra ela tem poder. Vou pedir para vocês, digam para mim, se vocês concordam com isso. Quem de nós deseja ter um coração ensinável? Acho que dá para ser mais forte. Para as trevas saber que realmente elas não podem tentar nada contra vocês, porque vocês sabem que o Senhor dos Exércitos está com vocês. Quem de nós aqui, nessa manhã, deseja ter um coração ensinável? Glória a Deus. Então as trevas já sabem, agora basta a gente praticar, amém? Quando Deus falava, Davi ouvia. Quando errava, Davi se quebrantava. Ele não se justificava, dizendo: foi fulano de tal. Puxa, olha, eu acabei olhando para Betseba porque o marido dela estava na guerra, puxa, eu estava aqui sozinho, triste, desolado. Já tinha assistido todas as séries da Netflix da época, já tinha feito tudo, não tinha o que fazer, e daí? Momento de bobeira. Mas ele não se justificou, realmente no momento depois, quando ele se arrependeu, ele acabou se quebrantando. E quando Deus mandava, ele obedecia.
voltando rapidinho ali para a situação de Saul, ele poderia ter resolvido ali o problema dele, mas aquele problema poderia ter causado um outro problema, e assim um efeito dominó. Mas ele ouvia e obedecia. E uma aplicação para nós: Deus não busca a perfeição, mas corações obedientes. Quem de nós aqui, antes de se converter, antes de aceitar Jesus, pensou, não, eu vou estar tudo 100%, não vou fazer mais nenhum erro, não vou tropeçar mais, não vou falar mais palavrão, não vou mais xingar no trânsito, não vou brigar mais com a minha esposa, não vou bater mais no meu filho, vou ser uma pessoa boa, aí para mim poder buscar Jesus. Não precisa levantar a mão, mas quem já pensou nisso? Que a gente tinha que estar pronto para chegar para Jesus. Nós tínhamos que ser uma ovelhinha, não errar nada, não pecar em nada, não pisar fora da faixa, esperar as pessoas atravessar, não falar palavrão, dar a vez para outra pessoa no trânsito. Quem de nós já pensou que deveríamos ser perfeitos para depois buscar Jesus? Não é assim. Se somos errôneos, se falhamos, se tropeçamos, se ainda somos blasfemadores, se ainda contamos mentira, o que Deus quer é o nosso coração, para a gente se achegar a Ele e falar, Jesus, eu não quero mais viver dessa forma. Aí Ele é maravilhoso para poder fazer a obra. Mas Ele precisa desse passo de fé nas nossas vidas. Amém? E essa aplicação, literalmente, Deus não busca perfeição, mas busca corações obedientes. E Deus ele sempre procura um coração disposto para ouvir e obedecer, para ouvir e fazer segundo o propósito dele sobre as nossas vidas. Se hoje você ainda não entende o seu propósito, Jesus, o que eu tenho que fazer nessa terra? O que você quer da minha vida? O que eu posso tocar na vida das pessoas através do que você fez na minha vida? Como eu posso servir de testemunho? Eu garanto para vocês que, se vocês estiverem com o coração aberto, essa manhã, vocês vão poder receber o que Deus quer para a vida de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E Deus realmente ele buscou isso no coração de Davi, e eu creio que todos os dias Jesus bate a porta do nosso coração. Embora às vezes pode ter um cadeado gigante nessa porta, dizendo orgulho, aí ele não pode entrar. Dizendo soberba, dizendo que temos o controle das nossas vidas. Eu imagino que às vezes Jesus se entristece por não poder entrar no nosso coração, mas eu tenho a plena certeza que se a gente pegar e se abrir, Jesus está pronto para entrar no nosso coração e fazer toda a obra, fazer toda a limpeza que precisa fazer. Mas igual eu disse, devemos ter um coração aquebrantado e disposto para essa mudança. E o coração de Davi ele sempre foi marcado por arrependimento, por fé, por amor e pela vontade de Deus, principalmente. Amém? Quem de nós deseja ter um coração segundo o coração de Deus? Mas tenho a certeza que as batalhas virão, as dificuldades virão, as situações onde a gente vai estar sendo colocado em xeque para tomar aquela decisão vão estar vindo. Mas tenho a plena certeza que vocês não estão sozinhos mais nessa batalha. E Davi ali, ele venceu o leão, ele venceu o urso no campo, que foi no secreto. Davi, ele venceu Saul, não com a mesma injustiça de Saul, não com a mesma arrogância de Saul, não com o mesmo orgulho de Saul. Senão ele seria um homem segundo o coração de Saul, não segundo o coração de Deus. Mas ele venceu Saul com a honra. Mesmo Saul fazendo o que fazia, Davi, ele ainda agia com honra em todas as situações que se apresentavam. Ele foi vencido pelo pecado, ele tropeçou, ele olhou a mulher, ele cobiçou, e o restante todo mundo sabe da história, mas ele se arrependeu. Então que possa também ser uma manhã de arrependimento, seja uma manhã de conversão, seja uma manhã de Waze dizendo para você fazer uma outra rota na sua vida. O Waze Gospel possa estar tocando o coração de vocês, que o nosso Waze é o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? E foi no fim que Deus chamou Davi segundo o coração dele. Foi no final que Deus deu esse selo. E quem de nós não deseja ter esse selo? Davi teve essas batalhas, nós também temos essas batalhas diárias. Nós temos batalhas ali, onde
é em secreto que poucas pessoas sabem. Nós temos batalhas que são injustas, batalhas pessoais que está no nosso controle, não terceirizar o problema para outra pessoa. E realmente o final ali que é o ouvir e obedecer. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por gentileza. Enquanto eu leio novamente o versículo ali de Salmos 119, do 33 ao 35. Que isso possa ser realmente uma oração diária das nossas vidas. Que todos os dias possamos parar, analisar e buscar. Que seja de manhã cedo, a hora que a gente tirar os pés da nossa cama e colocar os pés no chão, a gente possa estar lembrando desse versículo. Possa estar lembrando dessas promessas que Deus deixou na vida de Davi, e ele pôde cumprir, mas também passou por outros percalços, por outras dificuldades. Salmo 119, do 33 ao 35. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me, Senhor, os teus decretos, e siga-me até o fim, e guia-me até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. Guia-me, guardarei a tua lei, de todo o coração cumprirei. 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Enquanto o Ministério de Louvor toca esse louvor para nós, que eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando os nossos corações. E principalmente quem tiver a liberdade, vem aqui à frente e entregue o seu coração. Se existe alguma coisa, se existe alguma situação, eu vou pedir para que vocês venham à frente, não tenham vergonha. Aqui vocês estão no meio de uma família. Aqui vocês estão no meio de pessoas que amam vocês e querem o seu bem. Amém?